Muito bem, gurizada, estamos entrando no ar nessa terça-feira, terça de Liga dos Campeões, mas hoje para falar em especial da rodada do Gauchão, semifinais, essa rodada do meio de semana também, que vai contar com o jogo da Libertadores para o Internacional, e na quinta-feira o Grêmio que encara mais uma difícil partida da Copa Sul-Americana. Hoje está aqui o Wesley. Wesley, o que tu trouxe aí? Wesley, eu não sei, ele chegou aqui com uma cara de poucos amigos. Cumprimente o nosso telespectador. Quero dar uma boa tarde para quem está nos acompanhando. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez e poder fazer um programa, mais uma vez, que seja interessante e que possa trazer opiniões lúcidas mais uma vez. Como sempre. Eu nunca dou uma opinião que não seja lúcida. Sempre falei isso. Você é um cara bem informado. Agora, o que é essa tábua aí que tu trouxe? Isso aqui não é uma tábua, isso aqui para mim representa o que está acontecendo hoje no Internacional com relação ao centroavante peruano Paulo Guerreiro. Que papelão, eu quero pedir para a câmera focar aqui um pouquinho. Que papelão é esse? Ô Guerreiro, o que é isso, cara? Tu é um jogador de representação mundial aí, milhões de pessoas te acompanham, cara, e tu tá fazendo pela terceira vez essa marmelada aí. Foi assim no Corinthians, foi assim no Flamengo e tá sendo assim no Inter. Pô, isso é uma palhaçada, cara. Tu tá aí ganhando na faixa de 1 milhão por mês pra fazer isso. Se eu tivesse ganhando 1 milhão por mês, eu não tava nem no Brasil mais, eu tava na Sicília tomando vinho e criando ovelha. Mas aí é palhaçada, né? O torcedor não merece isso. Eu como estudante da área, eu vou dizer o seguinte: o Guerreiro não farda mais no Inter, né? Essa é a minha concepção. Eu só estou dando um case rapidinho do caso, do que eu estou enxergando. Isso aqui para mim é uma palhaçada. Vinícius Prates, que é o empresário, também tem parte nessa bagunça, não se esqueçam disso. Então é complicado ver um jogador expoente mundial fazer o que está fazendo. Mais para frente no programa eu vou trazer outros dados para falar um pouquinho mais dessa situação, mas que fique registrada a minha indignação. Que papelão, hein, Guerreiro? Não precisava disso. Nós começamos com o pé direito, o Wesley falando Guerreiro, porque ontem nós já sabíamos da informação, eu falei aqui no ar, começou no final de semana, e essa nota que foi divulgada pela assessoria do jogador, e aí que entra o que o Wesley falou, do empresário do atleta, que divulgou por meio da assessoria, de que o Guerreiro não só queria sua rescisão de contrato, essa rescisão contratual, como também disse que estava insatisfeito, essas foram as palavras usadas pelo empresário do atleta, que deve ter o feito, falando pelo jogador, o centroavante, falando e dando conta de que Guerreiro estava insatisfeito com a postura do Inter, no que diz respeito à sua renovação de contrato. E aí entra toda essa discussão, porque o Paulo Guerreiro, informações que tenho, é que ele já havia saído dessa maneira do Flamengo, também do Corinthians, e agora se repete com o Internacional. Eu acho uma palhaçada, um jogador expoente mundial está fazendo o que está fazendo, é um exemplo para muita gente, enfim. E é lamentável um procedimento desse, porque o Guerreiro ficou, se eu não estou enganado, 8 meses fora por lesão, mas sem contar o período do qual ele ficou suspenso por doping, do qual o Internacional se propôs a esperar por ele, né? Lotou Beira-Rio para esperar o jogador, enfim, fez toda essa circunstância para recebê-lo, e aí está sendo, né, esse capítulo Guerreiro no Internacional, ele está sendo... está tendo um desfecho muito negativo na minha concepção, por isso que eu carrego essa representação aqui do papelão que o Guerreiro está fazendo. Mais para frente eu vou trazer informações sobre o custo de cada um dos gols que ele marcou pelo Inter. Mas esses gols aí não são do Grenal, né? Porque está indo embora de Porto Alegre para... Não sei se ele pediu permissão para o Kahneman, né? Bom, aí já é contigo. Eu já disse aqui que eu sou só um expoente do jornalismo, apenas isso. Mas de fato o Guerreiro, nesse combate em Grenais, infelizmente acabou não conseguindo marcar gols. O que é uma vergonha, diga-se de passagem. Uma vergonha. É fatos. Eu sou um cara muito bem informado. Eu passo a informação. Como alguém que tem essa concepção sobre futebol,
é inadmissível, sob qualquer uma das circunstâncias, o Guerreiro não ter marcado um gol em clássicos. Então, assim, se é para ter alguém que marca em Grenal, que representa a camisa e que realmente não joga por dinheiro, vai buscar o Damião no Japão. Essa é a minha concepção, vai lá buscar o Damião no Japão. E não dá para comparar o Guerreiro com o Leandro Damião. Com todo o respeito ao Leandro Damião, também foi um grande centroavante. Eu acho que o querer comparar o Damião com o Paulo Guerreiro, eu acho que é um pouco de exagero. O Paulo Guerreiro, é bom lembrar, naquela temporada com o Tite. E eu sempre falo porque esse Corinthians em 2012, não sei se tu concorda comigo, mas eu tenho um carinho por esse time do Corinthians de 2012, que foi campeão da Libertadores para cima do Boca, Romarinho, todo mundo lembra. Infernizou a Bombonera. Infernizou a Bombonera. O Tite, que foi o maior marco dessa conquista, que trouxe Libertadores para o Corinthians, e o Mundial. É bom lembrar que o Corinthians foi campeão mundial com gol Gol do Guerreiro, mas aí a gente tem que em levar em Yokohama consideração... Stadium, calou o inglês, o time da rainha, em Yokohama Stadium com o gol do Paulo Guerreiro. Então essa comparação, para mim, ela já cai por terra. É que na minha concepção eu estou trazendo aqui representatividade, além do futebol, claro, que tecnicamente eu entendo claramente que não existe comparação. Agora, falando na questão de representatividade para o torcedor colorado, da qual eu estava falando com um amigo meu, vou mandar aqui um abraço para ele, um grande abraço para o meu amigo Emanuel Dapper, da qual eu estava muito indignado com a saída do Guerreiro, né, da qual se faz esse triste capítulo aí na história do Inter. Eu também mando um abraço para a Milena Gribler, que também falei com ela hoje. Ela disse que estava indignada com a situação do Paulo Guerreiro. É bom lembrar que a cláusula contratual do Paulo Guerreiro desconta de 3 a 4 milhões de euros, eu estou falando em euros aqui, que traduzindo daria mais ou menos na casa dos 13, 14 milhões, 15 milhões. Eu vi algo em torno dos 15. 14, 15 milhões, que caberia para os dois lados, como foi o atleta que pediu essa rescisão, então ele teria que pagar isso aí. E tomara que pague, né? Mas eu acho que o que deixa essa sensação para o torcedor do Inter não é a questão do Guerreiro não ter marcado em Grenais. Claro que isso eu acho que cai mais na conta do Inter ter vivido um período ruim na questão dos Grenais, Wesley, que teve esse período aí que o Inter não venceu, do que o jogador não marcar em Grenais. É totalmente comum um jogador, num período aí, vamos colocar 2, 3, 4 anos, não fazer gol em Grenais. Claro que é um centroavante, ele está ali para fazer gol, mas eu acho que cai mais aí nessa rivalidade, dando conta de que o Paulo Guerreiro viveu um período em que o Inter não ganhava. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é o momento dessa cláusula aí e dessa nota divulgada em que o Internacional faltou com respeito, com ética, segundo o que disse o empresário do atleta? Eu quero aqui complementar com uma informação que eu estava apurando hoje à tarde, né, numa das minhas redes sociais, das quais dão conta de que foram 61 partidas, isso são os números do Guerreiro, 61 partidas, com 31 gols marcados, 3 assistências e, infelizmente, nenhum caneco levantado, não conquistou títulos. Cada gol do atacante... mas daí não é só ele, né? Cada gol do atacante peruano custou para o Internacional 825.806,45 centavos. Isso aqui é um absurdo. A matemática comprova, teoricamente, a ausência do Guerreiro em decisões. Mas, complementando ao que tu pediu para mim, eu acredito da seguinte forma: o Internacional em nenhum momento não faltou com respeito ao Paulo Guerreiro. Muito pelo contrário, fez com que se construísse uma logística para que este estivesse com condições de jogo para poder contribuir com a equipe, seja na paralisação por doping ou agora na recuperação da lesão. Então é lamentável que a nota publicada pelo empresário do jogador, enfim, como queiram dizer, né, enfim, representa o jogador ou não, pelas palavras do Vinícius Prates, que o Inter tenha faltado com respeito. Eu acho lamentável uma situação dessas, tratando-se de uma instituição como é o Internacional, ou como seria, por exemplo, como se hoje o Diego Souza quisesse fazer uma barbaridade dessas com o Grêmio. Eu concordo contigo, e acho ainda que a fala em coletiva, que falou o próprio Paulo Brax, CEO do clube, depois da derrota para o Juventude, nós já vamos falar sobre essa derrota aí, ele disse que o Internacional não é refém de nenhum jogador. Foi pontual, foi preciso,
para dar as cartas para o jogador, e segundo a direção do Inter, eles nem tinham informação sobre esse desejo. Mas para finalizar essa situação do Guerreiro, hoje estava acontecendo uma reunião com a direção do Inter, envolvendo staff do jogador Internacional, para resolver esse problema, mas ao que tudo indica, vai dar tchau. E que dê. Vá ser feliz no Atlético Mineiro, no São Paulo, no Santos, no Alianza Lima, onde quiser, mas que esteja bem longe do Beira-Rio. Minha concepção. Vamos ver, Wesley, vamos ver esse desfecho aí entre Paulo Guerreiro e Internacional. Agora, o Inter entra em campo amanhã, Beira-Rio. O jogo é o terceiro da fase de grupos da Copa Libertadores da América contra o Olímpia. Para mim, o jogo mais difícil do grupo do Inter na Libertadores é esse. Eu acho que vai ser um jogo fácil. O Olímpia perdeu para o Deportivo e o Deportivo tomou 4 do Inter. Eu acho que tem outra questão aí que acho que nós vamos ter que começar a ver o uniforme do vermelho do Inter um pouco mais laranjado. A pressão está posta para cima do Miguel Ángel Ramírez. E aqui respondendo, para quem não sabe, Laranja Mecânica, Holanda, referência desse time aí, do Miguel Ángel Ramírez. Só que é um crime tu querer comparar o futebol total do Johan Cruyff. Não estou querendo comparar, eu só estou tentando dizer que vai ter que melhorar. Melhorar, todo mundo busca melhorar, seja eu, seja você, seja o Miguel ou os jogadores do Inter. Em qualquer situação, todo dia, a gente busca fazer o nosso melhor. Eu entendo que a pressão, ela seja um processo natural, eu venho batendo nessa tecla há algum tempo já, e eu acredito que tem que existir um processo de convicção estratégica para com esse trabalho do Miguel Ramírez, porque é um projeto. E se não se acreditar no projeto, bom, então o Internacional tem que fechar as portas. Tem que encerrar as atividades. Se vai queimar trabalhos vamos colocar aí numa média, a cada meia temporada vai queimar um trabalho, então aí já deixa de ser futebol profissional. Eu quero traduzir o que está dizendo o Wesley para o torcedor do Inter, o que significa esse tempo aí. Quer dizer que o Internacional, se perder para o Juventude, for eliminado de uma forma precoce, sem chegar à final do Campeonato Gaúcho, perdendo mais uma vez para o Grêmio, pode ser que o Grêmio não perca, mas isso aí já seria mais um fracasso. Isso cai na conta aí do projeto. Tu acha que o projeto vale mais do que isso? Vale, porque enquanto eu acho que conta muito também o bairrismo que se tem no Rio Grande do Sul, não sei se tu concorda comigo, mas eu acredito que o torcedor ainda se baseia muito, se não ganha gauchão, se não ganha Grenal, o treinador não presta. Eu já penso de uma maneira diferente, não sei você. Agora, enquanto se houver essa concepção acerca de que não ganha um gauchão, não presta, não sei o quê. Não é assim que funciona. Na minha concepção, não é assim que funciona. Eu concordo sim contigo. Eu não sei se tu lembra, quando eu fui tentar explicar um pouco, ainda lá no início da chegada do Miguel Ángel Ramírez, até estava um pouco vermelho para tentar falar o que esse treinador ia querer fazer no Inter, porque eu sempre tomo muito cuidado para não comparar ídolos, verdadeiros heróis do futebol com, Mas eu acho que eu estou contigo, e eu ouvi até um comentário do repórter João Batista Filho essa semana sobre a questão do gauchão, e eu também tenho um cuidado muito grande, porque aqui nós, que estamos aqui em Erechim, ter o Ipiranga disputando a elite do futebol gaúcho, isso aí para mim está em um outro patamar. E nós termos esse privilégio de disputar contra equipes como o Grêmio Internacional também é algo que me encanta muito. Agora, tem uma questão. Olhando do ponto de vista do Grêmio Internacional, o gauchão vale pouca coisa. Vale muito pouca coisa. Eu acho que o gauchão, pelo menos para a dupla Grenal, a diferença entre o peso do gauchão para uma equipe interiorana, para uma equipe da capital, ela se faz muito pela sequência da temporada. O Internacional e o Grêmio costumam usar o gauchão para quê? Para fazer testes. Costuma se realizar a utilização de base. Agora estou falando da representação do Ipiranga na primeira divisão do futebol gaúcho. Acho interessante que se diga isso, porque é uma representação a mais, é um peso do qual o clube tem que lidar, e para mim vem lidando muito bem nesses últimos tempos. E vai trabalhar da melhor maneira fazer isso. Eu sempre acredito que o trabalho do Ipiranga é propositivo, é importante,
E essa é uma concepção não só minha, como bem de muitos dos meus conhecidos. O fato de estar na primeira divisão do Gauchão para o Ipiranga é um balizador para o restante da temporada. Com certeza, nós vamos falar ainda muito sobre o Ipiranga, aí no decorrer dessas próximas semanas. Eu estive conversando com o técnico Júnior Rocha, na sequência nós já vamos falar um pouco sobre a questão do Ipiranga, essa permanência, essa manutenção do time e da comissão técnica para a temporada e a disputa do Campeonato Brasileiro Série C. Eu queria chamar a atenção aqui, para quem está participando da nossa live aqui, meu querido amigo Ilair. Parabéns, Eric, pelo belíssimo trabalho. Está falando do Guerreiro aqui. Realmente um papelão que demonstra a sua ingratidão. Tá aí, ó, concorda contigo. Um clube que o acolheu quando estava suspenso por doping e depois lesionado também, sempre recebendo. E muito, tá falando aí do Guerreiro, dizendo que foi acolhido. E de fato tem isso. Vamos levantar mais uma vez o papelão aqui. No período em que esteve suspenso por causa do doping, no período em que esteve se recuperando dessa lesão e lesionado, o Inter esperou pelo Guerreiro e agora o Guerreiro, me parece que foi um pouco... Cuspiu no prato em que comeu, essa é a realidade. Foi ingrato, eu acho. Não, isso infelizmente, são situações pelas quais se passa no futebol. Eu acredito que, na minha concepção, seja Inter, seja Grêmio, seja quem for, as pessoas passam e o clube fica. Então, se tem que priorizar a saúde do clube em qualquer que seja o sentido. Nós vamos falar sobre o Grêmio também, que enfrenta o time do Araguá venezuelano. Vai passar o carro, né? Na quinta-feira. O que tudo indica. Mas eu tenho uma informação sobre a continuidade do Júnior Rocha, porque ele falou muito e tem uma matéria especial ainda para essa semana sobre o trabalho do Júnior Rocha, onde ele fala que a Série C desse ano vai ser a Série C mais difícil de todas essas que o Ipiranga disputou. São alguns anos aí, são 4 anos, se não me engano, que o Ipiranga tem disputado a Série C do Campeonato Brasileiro. E já está estável na situação, né? Já é uma equipe consolidada na terceira divisão do futebol brasileiro. Vai ser duro, vai ser muito duro. Mas Wesley, antes de nós pularmos lá para o Grêmio, me diga sobre, então, nós falávamos sobre Miguel Ángel Ramírez. E aqui eu vou passar pano para o Miguel. Eu acho que o Miguel, sim, ele cabe em um projeto e ele corresponde ao que a direção do Inter quer. Eu já falei isso inúmeras vezes. E talvez essa score, porque o gramado estava ruim, eu acho que ela tem que ser levada em consideração, sim. Nós tivemos um jogo terrível, um jogo muito ruim. Agora o gramado do Montanha dos Vinhedos, é uma pena o Esportivo ter caído, porque nós sabemos que é complicadíssimo se manter na primeira divisão. E agora, não vai ser fácil para voltar, hein? Não vai ser fácil. Mas eu me referia ao gramado do Montanha dos Vinhedos, que complicou muito a vida do Inter. Se tu tem um time que gosta de jogar com a bola no chão, com um jogo que sai da defesa, passa pelo teu meio campo até chegar no ataque, e tu não consegue minimamente dar esse passe, fazer esse movimento com um desgaste físico, que é consequência do gramado, isso precisa sim ser levado em consideração. E aí que entra a questão da torcida do Internacional. Porque a altitude, porque... Mas também tem essa questão e tem outra, a instabilidade de resultados. O Miguel Ángel Ramírez, querendo ou não, ele erra em escalação, ele erra em substituição, ele coloca o Moledo, não sei para quê, ele tira o Rodrigo Dourado e coloca lá na defesa, ele faz coisas que ninguém entende, ele insiste em alguns jogadores na hora que tem que colocar outros, e isso é fato. Mas é preciso entender que o Inter, dessa ruptura, desse projeto Miguel Ángel Ramírez, dessa modificação muito grande do que jogava o Abel para o Miguel, nós já conseguimos ver alguma melhora. Eu quero só fazer aqui 2 colocações rapidinho. Pô, Eric, eu não sabia que o Ramírez tinha tirado o Moledo do departamento médico, mas para mim, ok. Não, Moledo não, o Musto. Musto? Não, agora eu me esqueci o nome do Musto jogador. foi jogar no Penharol. Mas o que eu estava falando eu concordo em, digamos, 85% a 90% do que tu disse, porque eu acho que, é claro que existe uma concepção de que o jogo, né, da qual precisa de uma organização com a bola no chão, precisa ocorrer em determinadas condições. Mas isso aí não isenta o Internacional
é de precisar continuar nesse processo de construção de resultados. Então, eu acho que é complicado, mas sob qualquer circunstância tem que se continuar acreditando no projeto, porque se não for assim, vai queimar mais um treinador. É bom tu falar sobre o departamento médico, porque o Renzo Saravia, que é lateral direito, já estava em uma opção para ser usado, ele permaneceu com o Heitor. Eu até gosto do Heitor, faço defesa. Quem entrou foi o Lindoso, o Musto já foi, não sei onde é que tá. Foi jogar no Penharol, jogando no Uruguai. Foi embora. O Rodrigo Lindoso. E até cabe esse equívoco aqui, porque é um jogador. Me diga então, Wesley, da onde que ele tirou a entrada do Rodrigo Lindoso no jogo contra o Juventude? Quer que eu dê a minha sincera opinião? Eu acho que o Lindoso é um jogador muito burocrático no Internacional há algum tempo já. Aí dá para colocar numa média de 2 anos para cá. Tem se tornado um jogador que não desenvolve o jogo, não colabora para um avanço de campo. É um jogador medíocre, um jogador mediano, um jogador que não vai... E daí tu tem um resultado que já está sendo adverso. Tu tá tendo um Juventude que vai perder, o Inter que estava perdendo o jogo, o que acho que, não lembro agora se foi antes... E tu vai me fazer uma substituição dessa, mas eu não me refiro só a esse jogo aí, eu estou falando do jogo contra o Always Red ainda. Essas modificações do Miguel é que estão queimando ele. Porque eu poderia defender ele muito bem. Agora, ele ficar testando. Daqui a pouco eu tô com o Alan, coloco o Marcelo Lomba lá pela ponta esquerda e vamos ver se joga. É complicado falar sobre o trabalho do Ramírez, mas... É porque há uma incoerência, e eu estou falando aqui em escalação e em substituições. Eu não estou falando aqui em esquema de jogo e desenvolvimento do trabalho conforme ele quer. Nisso aí eu acho até que há uma evolução. O Internacional hoje ele trabalha com a bola no pé, ele trabalha tocando atrás, meio campo, a criação das jogadas saem por ali, mas em questão de substituições e escalação eu estou falando. E aí é uma incoerência, e há uma instabilidade em resultados que também é uma coisa que complica e coloca mais lenha na fogueira para o Inter precisa ganhar do Olímpia, mesmo que depois o grupo também não seja lá muito, muito difícil. Eu acho que, como eu já salientei antes, o jogo contra o Olímpia é o mais difícil do grupo, na minha concepção. O Olímpia, por mais que talvez muita gente não concorde, para mim é uma camisa pesada no futebol sul-americano. O Olímpia junto com o Cerro Porteño. Eu acho que são as 2 camisas mais pesadas do Paraguai. E vem para complicar o jogo. Tem gente que costuma dizer que um time de fora vem jogar Libertadores fora de casa na sorte. Eu já não acho que é na sorte. Eu acredito muito na competência do time do Olímpia, que vai fazer um jogo duro, mas mesmo assim eu confio na vitória do Inter. Eu já discordo completamente. Eu acho que camisa, há muito tempo atrás, já deixou de pesar para dizer alguma coisa. O respeito precisa se ter. Agora esse Olímpia vem jogando pouquíssimo futebol. Eu acho que o Inter vai passar o trem, acho que amanhã no Olímpia. Não vem jogando. O bonde do Ramírez, então, já que tu tá falando em passar o trem aí. E tem a volta do Rodinei e o Tyson, que tudo indica vai estrear. Estamos esperando a estreia do Tyson, que não aconteceu. Até achei estranho, mas também tem a questão da expulsão do Palácios, a demora para ele colocar o Tyson. É lamentável um jogador que está começando, né, fazer uma falta boba daquelas, sabendo que já tinha um amarelo. Então isso aí eu acho que é um pouquinho de falta, tem que não tá, ainda não tem a concepção completa do ambiente de jogo como deveria o Palácios. Isso não significa que eu acho que ele não tem qualidade, por exemplo. Só acho que falta um pouquinho de inexperiência, falta um pouquinho de experiência. Ele é um ninho. Como diz o Miguel Ángel Ramírez, chegou agora, com um idioma diferente, é um jogador que precisa... Calma. Palácios, ele é um bom jogador, mas calma. Vamos falar sobre Grêmio. O Grêmio que enfrenta o Aragua, líder do seu grupo na Sul-Americana. Se não fosse, seria o problema para vencer esse time venezuelano e fazer a manutenção da liderança. Vai ganhar na quinta-feira. O Thiago Nunes, que estreia na Arena Grêmio, ainda sem perder, vai ganhar o jogo. Vencendo os 3 jogos, com um time
pouco mais parecido com o do Renato na teoria, mas que na prática já vemos algumas mudanças. Eu quero aqui destacar uma opinião que eu acompanhei, se eu não estou enganado, foi no domingo, do Luiz Henrique Benfica sobre o Thiago Nunes, que hoje já faz uma coisa que o Renato não fazia há muito tempo, que é falar de futebol no Grêmio, né? Que é trabalhar o conceito de jogo, que para mim, no momento é importante que se destaque que o trabalho começou bem, isso é inegável. E conversando com amigos meus que são torcedores, que fazem parte da nação tricolor, se diziam bem satisfeitos, na verdade, com a chegada do Thiago Nunes, porque na visão deles era o melhor treinador no cenário nacional como opção para substituir o Renato. Acho que a melhor opção não era a melhor opção, mas era a opção mais cabível, mais acessível. Espera um pouco. Então, se tu não considera que ele tenha sido, me permita fazer, se tu não considera que ele tenha sido a melhor opção, quem que tu traria para o Grêmio? Não, eu vou fazer essa. Eu vou fazer essa concepção, porque eu pessoalmente, falando aqui de uma forma neutra, eu também acredito que tenha sido a melhor opção para o Grêmio. Eu quero que tu traga uma opção melhor do que o Thiago Nunes no mercado. É impossível, não tem. Não, impossível não é. Haviam outras opções, alguns treinadores aí no... Mas aí tu ia trazer quem? O Miguel Barros Esqueloto do mas haviam opções. Eu tô falando do Brasil, para mim o Cuca seria a melhor opção. Tu falou a melhor opção no mercado brasileiro. Para mim o Cuca é melhor. Não. Para mim, o Cuca seria a melhor opção do que o Thiago Nunes. Eu vi uma... Não, agora eu vou complementar. Tu entrou no assunto do Cuca, eu vou falar aqui. O Internacional, quando demitiu o Cudê, ouvi gente pedindo o Cuca no Internacional. Meu Deus, isso é cabível de remédio, gente. Não dá. O Thiago Nunes foi o melhor nome para escolher no Grêmio. Acabou a discussão. Não, então quando o Miguel Ángel Ramírez cair, depois de não se classificar contra o Juventude, tu vai lá e contrata o Lisca, então. Não. E se falou, vai contratar o Thiago Nunes, Lisca. Eu não queria o Lisca. Para mim, eu acho que o Thiago Nunes acertou, mas não era a melhor opção no mercado. Não. Isso aqui a gente está diferindo opiniões. A minha concepção é a seguinte, para o nosso espectador. Thiago Nunes é o melhor nome para assumir o Grêmio. Assumiu, está fazendo um trabalho, um início de trabalho interessante. Ponto final. A minha concepção é essa. E eu concordo contigo. Eu acho que o então, Thiago Nunes... acabou a discussão, então. Eu não falei que o Thiago Nunes não está fazendo um bom trabalho. Eu falei que era a melhor opção? Acho que não. Mas que está fazendo um bom trabalho, está fazendo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar num acordo aqui que a melhor opção para o Grêmio foi o Thiago Nunes. Ponto final. Acabou. Não tem Lisca, não tem Cuca, não tem ninguém. É o Thiago Nunes que é o técnico do Grêmio e vai seguir trabalhando. Vai seguir. E o Thiago Nunes já mostrou, eu concordo aí, acho que o Thiago Nunes ele já mostrou ser diferente do Renato Portaluppi, porque o Renato tinha alguns movimentos até na questão da marcação. O Thiago Nunes é discreto, até mesmo nas coletivas. E já se mostrou ser um técnico que mudou sim a forma em que o Grêmio se defende, com a marcação um pouco mais individualizada, um pouco mais organizada, me refiro. O conceito de jogo para mim do Thiago Nunes é um conceito inteligente, se tu quer que eu resuma em poucas palavras. É um conceito de jogo que me parece muito bem organizado, muito bem estruturado e inteligente acima de qualquer concepção. Eu acho que sim, mas eu ainda vejo um Grêmio com alguma dificuldade na criação. É um Grêmio que, sim, tinha uma Maicon dependência e que agora está começando a caminhar para um lugar onde comece a criar a partir... Sim, Matheus Henrique cria, Jean-Pierre, ao que tudo indica, vai ser o cara ali para jogar como esse meia por dentro. Mas o Grêmio ainda tem uma dificuldade na criação, claro, mas é que o Thiago Nunes chegou agora, Wesley. Eu acho que vai colocar esse time do Grêmio nos trilhos. É um cara que sabe trabalhar bem com base, é um conceito que eu gosto. Já externei aqui, seja para utilização de base de Grêmio, de Internacional, de quem quer que seja. E é uma das qualidades que eu vejo no Thiago Nunes. E esteve até visitando a base hoje. Deu uma surpresa lá o Thiago Nunes. Eu sim... acho que ele está fazendo um bom trabalho. São 3 jogos, são 3 vitórias. Conclui-se que era o melhor número para assumir o Grêmio. Pode ser. Talvez o tempo aí diga que ele de fato será um
um treinador que corresponda às tuas expectativas. Eu espero que faça um bom trabalho, confio na metodologia dele. Wesley, muito obrigado pela tua participação. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui. Trouxe o papelão. Espero que não ocorra, né, tão seguidamente uma situação dessas de novo com a dupla Grenal, seja no Inter, seja no Grêmio. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Por falar, falamos em Guardiola dos Pampas, agora nós voltamos para ver o próprio Guardiola, hoje, terça de liga. Muito obrigado pela participação, Wesley, para quem esteve conosco, e voltamos amanhã. Amanhã sim tem Internacional jogando Libertadores. Um abraço para todo mundo.